descobri seu canal depois que alguém do meu grupo do Yandes o recomendou. Ele sugeriu que eu compartilhasse minha história. Não vou te aborrecer com os detalhes da minha vida. O dia em que morri começou como qualquer outro. Levantei para o trabalho, tomei banho, me vesti e saí de bicicleta para o trabalho. Era 1987. Eu tinha 23 anos e estava pronto para conquistar o mundo no meu trabalho medíocre. Esse dia não parecia diferente, exceto pelo calor anormal. Enquanto seguia para o trabalho, um carro que eu estava tentando ultrapassar de repente mudou de faixa. A força do impacto me fez voar, a bicicleta em cima de mim, enquanto eu deslizava pela estrada 25 metros antes de parar. Não tenho certeza de quando aconteceu, mas pude me ver olhando para o meu corpo, olhando ao redor, pude ver tudo. O que chamou minha atenção foi que a bicicleta ainda estava em cima de mim, onde minha perna deveria estar. Mais tarde, descobri que o carro tinha arrancado minha perna no joelho e a bicicleta, naquela área, impediu que eu sangrasse até morrer. Enquanto eu continuava a olhar para o meu corpo e monitorar a situação, pude sentir uma sensação de puxão. Você sabe, a sensação de uma criança puxando a manga da sua camisa. Era isso que senti, exceto que vinha da área do meu umbigo. Sem saber o que era, comecei a entrar em pânico e tentar lutar contra a sensação de puxão. Foi então que ouvi: não lute, fique calmo, relaxe. Não sei porquê, mas depois de ouvir isso, relaxei e deixei que continuasse a me puxar. Continuei olhando ao redor e monitorando o que estava acontecendo. Notei que estava passando por um túnel escuro, com um pequeno ponto branco no final. Parecia que estava sendo enfiado através da cabeça de uma agulha. Eu podia ouvir alguns sons estranhos e inquietantes vindos de dentro do túnel, mas não sentia nenhum tipo de medo. Eu me perguntava bastante porque soava como se um gato estivesse arranhando um sofá e as pessoas estivessem gritando em agonia, mas novamente não sentia medo. Quando finalmente consegui passar, me vi no lugar mais colorido que já estive. Já experimentei estar drogado antes, e as cores que a droga me proporcionava não se comparavam a este lugar lindo. Os céus eram tão azuis que só de pensar neles agora me fazem chorar. A grama nunca morria ou ficava marrom, tão macia que você poderia deitar e adormecer. A água tão cristalina que só de pensar em beber dela já te preenchia. O que me surpreendeu foram todas as almas que vi. Todos pareciam tão felizes. Enquanto começava a andar e explorar meu novo ambiente, digo andar, mas tecnicamente estava flutuando. Lembro-me de pensar: isso é o paraíso. Para minha surpresa, algo respondeu: sim, David, este é o paraíso e eu estava esperando por você. Não consegui ver de onde vinha a voz, mas parecia que estava vindo bem ao meu lado. A voz era gentil, como quando sua mãe canta uma canção de ninar para você. O que quer dizer que estava me esperando? Eu pensei. A voz me disse que meu tempo havia acabado e que eu poderia ficar ou voltar ao meu corpo e viver. Mas, como eu era esperado, não precisava voltar. Por que não posso te ver? Eu perguntei. A voz me disse que não podia me ver porque meus olhos não estavam abertos. Quando abri meus olhos espirituais, comecei a ver as coisas de forma muito mais clara. As cores que mencionei anteriormente pareciam muito mais vivas. Finalmente, pude ver quem estava falando comigo. Era um homem mais jovem, com barba. Não diria que estava bagunçada ou desarrumada, pele cor de oliva e os olhos mais castanhos que já vi. Olhando para as características distintas desse homem, não pude deixar de olhar para o que ele estava vestindo. Ele tinha a túnica mais limpa e suas mãos e pés tinham cicatrizes. Preciso parar aqui e ressaltar que não era religioso. Não acreditava em Jesus, Deus ou qualquer coisa desse tipo. Ainda assim, ali estava eu, parado com o Jesus cristão. David, você precisa decidir se quer ficar aqui no paraíso ou voltar para seu corpo. Imediatamente pensei na minha mãe, meu pai, meus irmãos e minha esposa, que estava grávida do nosso filho. Por mais que eu ame isso aqui, e amo mesmo, eu preciso voltar. Não posso deixar meus entes queridos. Ainda não. Você tem certeza?
Mesmo que esse corpo vá sofrer pelo resto de seus dias? Tenho certeza. Respondi. O que estou prestes a te mostrar é o que você pode esperar se decidir voltar. Guerra, fome, morte, desgosto. Você vai vivenciar tudo isso. Estou preparado para tudo isso, Senhor. Mal sabia eu o quão despreparado eu realmente estava. Jesus segurou minha mão e, assim que o fez, imagens começaram a inundar minha mente a 1 milhão de quilômetros por segundo. Me foi mostrada a data da morte de minha mãe e o dia em que meu pai morreria. Minha mãe morreria 13 anos após o acidente. No ano de 2000, seria um ano desolador. Meu pai morreria em 2001, logo após o Ano Novo. Então, em 2014, nosso filho morreria de overdose. Em 2020, perderíamos nossa filha em um acidente de carro e me foi mostrado que minha esposa perderia a batalha contra o câncer. Embora tudo isso fosse ruim, não era o pior do que me foi mostrado. Fui mostrado um mundo onde irmão se virava contra irmão, aliado contra aliado, nação contra nação. Fui mostrado uma população mundial que explodiu para 10 bilhões, apenas para ser reduzida a menos de 1 bilhão durante a última Grande Guerra. Ele soltou minha mão e me perguntou mais uma vez se eu ainda queria voltar, sabendo tudo o que ele acabara de me mostrar. Depois de um momento para me reunir, perguntei o que aconteceria se eu ficasse. Ele segurou minha mão mais uma vez e novas imagens inundaram minha mente. Foi-me mostrado que sem mim em sua vida, meu filho teria se envolvido com gangues e morrido de uma maneira muito mais horrenda. Minha filha nunca teria nascido. Minha esposa teria se casado com um homem que a teria maltratado. Minha mãe, durante o luto por me perder, teria tirado sua própria vida, o que teria levado meu pai a cometer um erro que custaria a vida de outras pessoas. Jesus soltou minha mão pela segunda vez e mais uma vez fez a pergunta. Todos nós sabemos a resposta que escolhi, pois estou aqui agora, escrevendo minha experiência. Originalmente, planejei voltar por motivos egoístas, mas depois de ver tudo o que vi, voltei pelo que acredito serem os motivos certos. Pude passar 26 anos com meu filho, vendo-o aprender a andar, crescer, se apaixonar e ter seus próprios filhos. Pude passar 30 anos com uma filha que não teria nascido de outra forma. E minha esposa e eu passamos 36 anos juntos. Mesmo sabendo que o câncer iria levá-la, continuei a manter minha fachada de coragem. Minha esposa morreu em fevereiro deste ano. 2 meses após a morte de minha esposa, juntei-me a um capítulo local do Yandes e compartilhei minha experiência. Sei que as partes sobre a última Grande Guerra assustaram muitos dos membros. Tim, um dos membros, me indicou o vídeo de outra pessoa que foi mostrada a Terceira Guerra Mundial. E foi através desse vídeo que encontrei seu canal. Ao contrário de James, eu não vi quem começou a guerra, mas vi a devastação que ocorreu depois que as primeiras bombas nucleares foram lançadas. Muitas pessoas estão se perguntando por que demorei tanto para compartilhar essas visões e por que esperei 30 anos para contá-las às pessoas. A resposta mais simples é que eu estava com medo. Eu não queria que as pessoas pensassem que eu era louco. Nem mesmo me dei ao trabalho de contar para minha esposa ou filhos. Depois que minha mãe morreu em 2000 e meu pai em 2001, eu passei isso como mera coincidência. Então meu filho morreu em 2014 e comecei a perceber que o que eu tinha visto era a verdade. Francamente, como disse aos membros do meu grupo do Yandes, o que contei a eles não é para assustá-los, é para prepará-los. Eu não acredito que Jesus mentiu quando me mostrou tudo o que aconteceria. Também não acredito que a última Grande Guerra possa ser impedida. Aqueles que estão ouvindo isso podem acreditar em mim se quiserem ou não precisam. Estou quase com 60 anos e não tenho nada a ganhar ou perder contando isso. Para responder a quaisquer perguntas remanescentes sobre o acidente. Sim, perdi minha perna durante o acidente. A pessoa que me atingiu, um senhor mais velho, teve um derrame enquanto dirigia. Infelizmente, ele faleceu durante o acidente. O acidente em si me fez perceber o quão curta é a vida. Tornei-me um cristão renascido e continuei a pregar o amor de Deus para qualquer um que quisesse ouvir. Às vezes desejo ter contado às pessoas o que vi mais cedo. Desejo pelo menos ter contado à minha esposa e filhos o que vi.
Já tomei bastante do seu tempo. Se os seus espectadores tirarem uma coisa desta história, que seja que não há nada a temer. Deus está sempre conosco. Mesmo que não haja como parar o que está por vir, Ele nunca nos abandonará. Quero oferecer minhas condolências a você pela perda de sua esposa e filhos. Nenhum pai deveria nunca ter que saber quando seus filhos e esposa serão levados. Honestamente, não tenho certeza se classificar isso como Jesus sendo cruel por te mostrar isso ou o quê. Quero também dizer que estou feliz que você decidiu compartilhar sua história. Mesmo que a próxima guerra mundial não possa ser interrompida, isso ajuda as pessoas a saberem que está chegando. O que me despertou interesse foi você dizer que Jesus disse que estava esperando por você. Li e narrei inúmeras experiências de quase morte e nunca vi alguém dizer isso. Acredito que isso por si só torna a sua um pouco mais especial. David, espero que você continue por aqui e poste nos comentários. Obrigado novamente por me permitir narrar sua história. Isso encerra a experiência de David. Vocês acreditam nele quando diz que o que viu não pode ser parado? Vocês acham que Jesus mostrou a ele as datas de morte de sua família como uma forma de forçá-lo a ficar? Vocês perceberam quando ele disse que Jesus disse que estava esperando por ele? Deixe-me saber o que você achou na seção de comentários abaixo. Lembrem-se, pessoal, está tudo bem discordar, apenas façam isso com respeito. Fico por aqui. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Se quiser continuar assistindo a outros vídeos como este, clique no vídeo que está aparecendo agora em sua tela.